Bem, eu vou começar aqui um canal sobre carros. Esse canal já está em projeto aí há muito tempo, só que eu sempre estou deixando para depois e nunca consigo fazer. Então eu vou começar a fazer hoje sobre carros. E como é que a gente começa o canal? Falando do início. Como é que esse carro aí que você tem aí na sua casa, aí que você vai para o seu trabalho, chegou até a sua casa? Como é que esse carro chegou aí? Como é que ele foi inventado? Eu sou Rodrigo Barbieri, esse é o canal Metaneiro e bora pro vídeo. Em 1769, um inventor francês chamado Joseph pegou e fez uma carroça a vapor. Basicamente isso, ele pegou uma carroça, botou uma enorme caldeira atrás, fez um motor a vapor e começou a rodar. Ele até registrou isso aí, fez patente, tudo. Esse carro rendia de 7 a 8 km por hora. Já pensou você andando a 7? Meio que não tá diferente, né? O trânsito de hoje, andar a 7, 8 km por hora deve ser meio que normal. Só que em 1869, um mecânico alemão chamado Nikolaus Otto. O que esse Otto fez aí? Ficou até conhecido aí durante muito tempo, motores de ciclo Otto, ele fez o primeiro motor a 4 tempos. Primeiro motor de combustão interna a 4 tempos. Ele pegou esse primeiro motor e ele colocou numa carroça, que é o que tinha na época, né? Era carroças e eram puxados a cavalo e o pessoal adaptava motores nessas carroças. Não foi diferente com o Otto. Naquela época, as iluminações internas, as iluminações da cidade funcionava com um tipo de benzina. E um cara de poste em poste ligando as luzes. E eram umas luzes tipo velas. Isso aí achava esse combustível, essa benzina aí com abundância. Muita abundância na época. O que ele fez? O primeiro motor ele fez rodar com isso aí. Ele fez um motor que queimava essa benzina. Ficou aí 19 anos sobre a patente do Otto. Só que depois de 19 anos, essa patente entrou em domínio público. Entrou em domínio público, todo mundo podia fazer um motor de 4 tempos. É um motor muito similar a que você tem no carro. Aí esse carro que você vai para o seu trabalho é um motor de ciclo Otto, é um motor de 4 tempos. Aqui eu vou ler, porque tem muita data importante. Eu vou ler aqui para vocês. Que o alemão Karl Benz, ele fundou uma empresa em 1885, fundou a empresa Benz Patente Motorwagen. Qualquer semelhança com Volkswagen é mera coincidência, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. E o que ele fez esse ano, esse Karl Benz? Ele fez o primeiro motor a usar realmente gasolina. A gasolina que você usa até hoje. Fez o primeiro motor. E em 1886, um ano depois, ele começou a produzir carros. Os carros todos produzidos nessa época eram por encomendas. Não tinha um carro igual ao outro. Tipo, você ia lá, eu quero um carro. Ele fazia um carro e ia. Só que era tudo feito à mão. Ou seja, cada carro era um carro diferente. É totalmente diferente. Isso aí foi sendo feito assim durante anos e anos e anos e anos. Foi feito carros assim por encomenda até o Ford. O que o Henry Ford fez em 1903? Ele fez o primeiro modelo A e continuou sendo produzido esse modelo A igual às outras marcas, por encomenda. Cada carro era diferente do outro. Tinha um carro com uma frente de um jeito, carro com uma frente de outro. Tá aí, vou pôr aí na tela o primeiro modelo A que saiu aí feito pelo Ford até o ano, vou ler o ano aqui. 1913. O que ele fez em 1913? Ele fez uma linha de produção. Ele pegou o modelo T, ele fez uma linha de produção. O que ele ia passando por um corredor, assim, modelo T, e do lado dos corredores, vários funcionários, e cada um fazia uma parte. Aquele funcionário era encarregado de fazer só aquela parte do carro, ele só fazia aquilo. Tinha um que só fazia a roda, outro só fazia pistão, outro só fazia o bloco, e eles iam montando, ou seja, o carro se chegava no final da linha de produção totalmente igual. Foi o primeiro carro da história a ser feito numa linha de produção, numa linha de montagem, igual os carros são feitos até hoje. Sim, ele inovou nisso, então ele começou a fazer esses carros em linha de produção e pintava de preto. Todos esses Ford T, eles eram pintados de preto. Por que preto?
porque o preto secava mais rápido. Até uma hora que alguém lá em fazer uma mistura de cor, errou na tonalidade, fez um Ford azul, ele saiu azulado. E o que acontece? A Ravena tá aqui atrás. Oi, Ravena, vem cá. Não! Dá um tapa na pessoa. Toda vez que alguém via, começaram uma brincadeira, toda vez que alguém via um Ford azul, ia lá e dava um tapa no amiguinho. No amiguinho. Aqui no Brasil, não tinha Ford só vinha pra cá via importação, não tinha muitos Fords aqui no Brasil. Então, o que tinha no Brasil? O que mais tinha antigamente no Brasil? Fusca. Tinha muito Fusca azul. Aqui a brincadeira foi do Fusca azul, começou com Fusca azul. Quem via um Fusca azul na rua, dava um tapa no amiguinho. Olha o Fusca azul. Ou no marido. Ou no marido. Então, né? Ford T saiu de produção de linha em 1927. Em 1938 era fabricado o primeiro Fusca lá na Alemanha. Ele começou a ser importado aqui para o Brasil. Não o primeiro Fusca não, o Fusca que veio depois. Ele começou a ser importado, ele era importado, ele descia aqui no Porto de Santos desmontado e era montado aqui em território nacional. Até 1959, em 1959 o Fusca passou a ser produzido aqui no território brasileiro. Embora o Fusca, o que mais foi produzido aqui, ele não foi o primeiro carro nacional não. Em 1945, o que aconteceu em 1945? Terminou a Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial dava fim em 1945, só que a Europa estava devastada, estava toda destruída, porque foi lá a guerra, para cá quase não veio, vinha um avião ou outro de vez em quando, era abatido e ponto final. Lá estava devastado. E o que aconteceu? Ninguém estava comprando carro, ninguém queria comprar carro, porque você tinha que reconstruir sua casa, tinha que reconstruir seu trabalho, tinha que reconstruir as vias. Elas estavam sendo reconstruídas, a Europa estava passando por uma reconstrução, então ninguém estava querendo comprar carro. Então o que as empresas pensaram? Não, vamos vender carro para a gente tem que vender carro para alguém, a gente tem que produzir e vender para alguém. Vamos lá para a América e vamos vender carro na América. Só que os norte-americanos já têm os carros deles. Já tinham os carros sendo produzidos nos Estados Unidos. Então não vamos conseguir vender carro nos Estados Unidos. Então vamos vender aonde? Na América do Sul. América do Sul, Brasil e Argentina. Começou a vir empresas europeias aqui para o Brasil. A primeira empresa europeia que fez um carro aqui no Brasil foi uma empresa, estou lendo aqui as datas para passar bem exato para vocês. Como as empresas começaram a vir para o Brasil, em 5 de setembro de 1956 começou a ser produzido aqui em território nacional o Romizeta, uma empresa italiana que veio para cá fazer esse Romizeta, só que ele não foi considerado o primeiro carro não. Um mês depois, em 19 de outubro de 1956, em território nacional começa a ser produzido o DKV VMAG. Esse sim foi considerado o primeiro carro brasileiro. O DKV, o Romizeta, não foi considerado o primeiro carro brasileiro. Por quê? Porque ele tinha 3 rodas, motor de moto, só podia 2 passageiros, era uma porta da frente, aí só levava 2 passageiros, quase não tinha espaço para bagagem. Aí você pega 2 passageiros, motor de moto, 300 cilindradas de moto, não vai muita bagagem, 3 rodas, é um triciclo, como considerado uma motocicleta avantajada com uma carcaça em volta. Então não foi considerado na época, não foi considerado o primeiro carro, foi considerado a VMAGette, é de uma empresa francesa, a DKV VMAG é uma empresa francesa. Ela veio aqui para o Brasil, ela fez o DKV, porque todos estavam vindo mais ou menos ao mesmo tempo, ali na década de 50, e fez o VMAGette. Esse sim foi considerado o primeiro carro nacional. E esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa história aí de como o carro chegou aí, você hoje vai numa loja, você compra um carro, como é que aquele carro chegou na loja? Foi assim que ele chegou na loja. E essa trajetória, aqui
breve, bem resumida, mas as datas são bem exatas, tá? Tchau, galera.